edificando a tua vida com as instruções da palavra de Deus do evangelista Wellington Ramos. Meu irmão, meu amigo, eu quero convidar você para você agora ouvir essa orientação na sua vida de Deus para te dar esclarecimento, entendimento da tua grande necessidade. Eu quero falar para você agora sobre a importância da palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Eu queria convidar você agora a mostrar a importância da palavra de Deus para a humanidade. Palavra essa que traz todas as verdades que nós precisamos conhecer para o nosso bem. Palavra essa que nos mostra o caminho da felicidade, o caminho do perdão, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna com Deus. A palavra de Deus. A importância da palavra de Deus para o mundo. Este livro, que é um livro simples, mas porém tem um conteúdo grandioso, tem um conteúdo muito importante para a nossa vida. O conteúdo que esse livro tem é o conteúdo das revelações de Deus, é as orientações de Deus para a nossa vida, é a instrução de Deus para a sua criatura, é o manual do ser humano, o que está aqui nessa palavra. Quero convidar você para você, nesse momento, compreender, entender a importância da palavra de Deus para nossas vidas. Essa palavra aqui é a palavra de Deus. Esse livro não é um livro qualquer, como muitos e milhares de livros que temos no mundo. Esse livro é um livro especial. Esse livro contém a palavra de Deus. Em séculos, em gerações, em tempos, esse livro vem subsistindo porque é a palavra de Deus. Nada prevalecerá contra ela. Diante de tantos livros, de tantos escritores neste mundo, que lança tantos livros importantes, como muitos escritores famosos que tem muitos livros criados da sua imaginação, que traz fantasia, fábula para as pessoas, não é? Traz conselhos, orientações, mas nenhum desses livros pode trazer a verdade que o ser humano precisa conhecer para ele encontrar a felicidade, para ele encontrar a salvação, para ele encontrar o perdão, para ele saber do perigo que está correndo. Só a palavra de Deus que nos mostra essa verdade. É um livro simples, porém com conteúdo glorioso. O conteúdo que faz de nós ser bem-aventurados se assim crer, guardar e praticar. Este livro é o livro mais vendido no mundo. Diante de tantas obras, de tantas literaturas importantes que são lançadas no mundo para as pessoas, não é? Receber instruções que são vazias, na verdade, em relação ao lado espiritual, não é? Mas a Bíblia Sagrada é o livro santo revelado de Deus para nós, as revelações, as verdades de Deus para nós, a instrução de Deus para a humanidade. Esse livro é o mais vendido no mundo. São mais de 4 bilhões de exemplares. A Bíblia é o livro que supera toda a venda de qualquer livro. Sempre a Bíblia é o livro mais vendido. Eu pergunto, será que isso é em vão? Todo ser humano na face da terra conhece esse livro santo. Esse livro que contém a palavra de instrução para o bem da humanidade. Passa séculos, muda-se gerações, transforma-se sociedades. A palavra de Deus permanece a mesma porque ela é, desde o princípio, ela é viva e eficaz, ela não muda. Ela tem sua eficácia em todos os tempos, a mesma palavra, que é a palavra de Deus. Quero levar para você essa orientação agora, para você compreender a importância da palavra de Deus para nossas vidas. Ela é luz e lâmpada para os nossos pés. Ela dá luz e entendimento aos simples. A palavra de Deus é a direção que o homem precisa para encontrar a saída da sua situação de miséria e de sua situação terrível diante de Deus. A palavra de Deus nos dá a direção, a importância da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Esse livro que é santo, que esse livro não é uma obra criada da imaginação do homem.
Este livro não é uma obra criada de nenhuma religião. Este livro não é uma ficção criada da mente humana. Esse livro é a revelação de Deus, que contém as instruções de Deus, que contém a vontade de Deus, que contém a direção de Deus para nós, seres humanos, criatura criada por Deus. E Deus nos deixou a direção dele, que está aqui na palavra. Esse livro é o livro por onde Deus, esse ser glorioso, infinito, magnífico, esse Deus incompreensível, não temos como compreender Deus, porque Deus é eterno, é infinito. O que nós conhecemos dele é o que ele nos revelou na sua palavra. Deus nos fez conhecê-lo através da sua palavra. Esse livro que nos traz a revelação da existência desse ser glorioso, mostrando que ele é o Criador de tudo e de todos, e tudo subsiste por ele, que nos revela a origem de tudo que está criado, a origem da raça humana, a origem dos seres viventes da terra, a origem da terra. Esse livro nos revela a verdade. Este livro, que é a palavra de Deus, a importância dela para o mundo, porque ela nos adverte do final que este mundo, que essa humanidade vai receber. Mas ele também nos adverte para que não soframos este final que está determinado, revelado aqui para a humanidade. Este livro, que é a palavra de Deus, a importância dele para a humanidade é de nos dar instrução para encontrar a verdadeira felicidade. A maior preocupação de Deus, quando revelou a sua palavra para nós, foi mostrar para o homem, o ser pessoal, o ser racional, o ser pensante, que ele existe de um Criador, que ele depende de um ser glorioso que o criou, que ele precisa obedecer às regras daquele que é o Senhor e soberano. Esse livro nos mostra isso. Esse livro nos mostra a queda desta criatura com o seu Criador, pela desobediência. Ele nos mostra Deus através desse livro, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ele revela a humanidade, a sua miséria, a sua condenação, a sua culpa e a sua sentença na eternidade. Está aqui revelado. A humanidade só sabe o que é pecado porque é a palavra de Deus que nos revela sobre essa situação miserável que está na vida da humanidade. A humanidade só conhece que Deus é Deus, que existe anjos, que existe demônios, que existe o diabo. Porque esta palavra de Deus nos revela, o próprio Deus nos revela isso. Porque se Deus não nos revelasse a origem da criação, a existência de seres espirituais, a existência, não é, do mundo eterno, nós estaríamos presos na mentira, sem conhecer a verdade. Mas Deus nos revela tudo o que nós precisamos conhecer para o nosso bem, através da sua palavra. Por isso que é importante a palavra de Deus para a humanidade, para mim e para você. Quero dizer nesse momento, Deus, em sua palavra, Ele levanta um povo para que esse povo pregue o único e verdadeiro Deus para outros povos que não conhecem esse Deus. Deus, ele se manifesta para um povo. Ele escolhe um povo dentro da humanidade para ser o seu povo, para que esse povo, que é a nação que foi e é a nação de Israel, o povo de Israel, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, que se tornou Israel. Através deste povo que Deus levanta, Deus chama, estabelece estatuto, mostra a sua grandiosidade, mostra o seu grandioso ser e o seu grandioso poder para esse povo, para que esse povo leve a luz para as nações que estão nas trevas, que não conhecem o Deus verdadeiro. Ele se revela para este povo através da sua palavra, estabelecendo leis, ordenâncias, estatutos, para que esse povo permaneça sendo o povo dele e que esse povo cumpra a vontade dele. A nação de Israel Deus levantou para essa finalidade, para que as nações pagãs conhecessem o verdadeiro e único Deus e se convertessem a Ele para o seu bem.
mas essa nação falhou. E Deus levanta a igreja através de seu Filho Jesus Cristo, para que a igreja cumpra essa finalidade e anuncie o amor desse Deus para essa humanidade que está como alvo da ira de Deus. E uma das revelações mais importantes para nós, não é? Todas são importantes, mas a revelação primordial que Deus nos mostra na sua palavra, a revelação essa que Deus nos mostra que Ele tomou uma atitude extrema, onde o próprio Deus sacrifica a si mesmo, se sacrifica para nos salvar pelo amor que Ele tem para conosco, sua criatura especial, nós, seres humanos. Deus, na sua palavra, Ele convida o homem a olhar a sua miséria. Ele mostra ao homem o seu destino. Ele mostra ao homem a sua situação. Ele mostra ao homem a sua consequência quando partir deste mundo para a eternidade. E a maior revelação de Deus na palavra dele é o amor dele que levou ele a operar e a nos colocar um caminho, uma saída, uma esperança para nos livrar da condição terrível que a humanidade se encontra. Não pelos nossos merecimentos, mas pelo amor de Deus por nós. Ele estabelece, Ele prepara, Ele proporciona um caminho para que possamos ser livres do caminho da perdição em que toda a humanidade está sem chance nenhuma, sem oportunidade nenhuma. E Deus cria esta oportunidade através de seu Filho Jesus, o próprio Deus, habitando na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo. E aí, eu convido você para refletir nisso. A palavra de Deus que nos revela isso. Deus, Ele adverte o homem da sua situação. E Deus, Ele mostra ao homem o seu amor, em que Ele nos colocou, nos deu uma oportunidade para nos salvar da sentença que somos merecedores, da condenação eterna. A maior revelação de Deus é o amor dele através de Jesus Cristo, oferecendo salvação, perdão, reconciliação para nós pecadores. A importância da Bíblia Sagrada, a importância da Palavra de Deus para nossas vidas. Nela, descobrimos o amor de Deus por nós. Nela, descobrimos o caminho para a esperança de uma salvação. Nela, descobrimos o meio pelo qual encontramos reconciliação, perdão e salvação de Deus, o nosso Criador. Por isso eu estou trazendo para você nesse momento essa instrução com esse tema. A importância da palavra de Deus para a humanidade. Essa palavra, que é a verdade absoluta em relação à vida humana, as verdades que a humanidade precisa conhecer sobre a sua origem, sobre a realidade do que está acontecendo nesse mundo, sobre a realidade do destino que essa humanidade se encontra. A palavra de Deus nos adverte desse grande mal e nos mostra o grande bem de Deus, a grande salvação de Deus para nós seres humanos. Através da Bíblia Sagrada, você pode compreender, você pode ter o conhecimento, você pode saber o caminho pelo qual você alcançará de Deus o perdão, a reconciliação, a salvação e a eternidade com Ele quando deste mundo partir. O propósito de Deus maior em levantar a igreja é para anunciar as boas novas, que quer dizer as boas novas, o Evangelho quer dizer boas novas, as boas novas de salvação que Deus proporcionou para o homem que estava em desespero, sem saída, sem solução, condenado, sentenciado e sem esperança e sem como se salvar. Deus proporciona o meio de salvação e manda-nos anunciar a você. O Evangelho é isso, é o anúncio de Deus, do amor dele para a salvação do homem, o caminho que ele operou, que ele estabeleceu para que nós possamos ser salvos, não pelos nossos merecimentos, mas pelo grande amor de Deus por nós. Então está aqui para você nesta hora, que você reflita nisso, a importância da palavra de Deus. Não fique preso, não fique colocando a sua fé, a sua confiança, a sua esperança na direção que a religião te conduz, na direção que o teu líder religioso te conduz.
na direção que a filosofia desse mundo te conduz, na direção que a ciência deste mundo te conduz, na direção que a esperança nos políticos te conduz, na direção que o teu coração te conduz, na direção que a tua crença no teu entendimento te conduz. Se firme, esteja firmado, tenha como alicerce a palavra de Deus que você será bem-aventurado. Creia em tudo que ela te revela, porque nela se descobre o caminho para a felicidade. Jesus disse que bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. A palavra é ouvir e crer, praticar e crer, é passar a viver na direção que ela nos ensina. É passar a desviar dos caminhos que ela nos manda desviar. É passar a viver negando-se aquilo que ela nos orienta, que não devemos mais aceitar e nem viver nem receber. Então nesse momento eu convido você a isso, a importância da palavra de Deus para essa humanidade, para mim, para você, para todos nós. Eu quero nesse momento desculpa aí que eu fui desligar um equipamento ali, mas eu quero nesse momento chamar a sua atenção. Você está seguindo a quem? Você está colocando a sua vida, o seu destino eterno na condução, na direção de quem? A palavra de Deus está aqui, queridos. Que você creia nela. Quer saber como encontrar socorro de Deus? A palavra nos mostra. Quer saber como encontrar comunhão com Deus? A palavra de Deus nos revela. Quer saber como encontrar a felicidade verdadeira? A palavra de Deus nos mostra. Então nesse momento deixo para você essa reflexão. Olha a importância da palavra de Deus. Quero ler apenas 2 textos encerrando. A importância da palavra de Deus. Jesus disse em uma parábola, onde Jesus ele está falando da parábola do semeador. Ele disse que a semente é a palavra de Deus e é lançada para as pessoas, é pregada, é ensinada. E Jesus diz que os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas não creem, não dão crédito. E Jesus diz que o diabo vem e tira a palavra do coração dessas pessoas, para que elas não se salvem crendo na palavra. Porque o único meio que o homem pode encontrar salvação é pela direção da palavra de Deus. Tem muita gente que vai se decepcionar, porque está buscando a salvação no homem, na religião, e nos seus conceitos, nos seus métodos, nas suas obras. É preciso crer que a salvação é pela única obra que foi feita para a humanidade, que é a obra de Cristo, morto, crucificado na cruz do Calvário, mas ressuscitado ao 3º dia para a esperança dos que nele crê, para a eternidade. Então, Jesus disse isso. Lucas capítulo 8, versículo 11 e 12. O inimigo, o trabalho dele é tirar a palavra do coração das pessoas, para que as pessoas não se salvem crendo na palavra. Porque o único meio que essa humanidade pode encontrar salvação é se seguir a direção da palavra. E o apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, na sua 2ª carta, no capítulo 3, versículo 14 em diante, olha essa orientação que o apóstolo Paulo, servo de Deus, tinha compromisso em pregar a verdade. Olha a orientação que ele dá a Timóteo. Ele diz: tu, porém, meu filho Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de quem foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Aí ele diz: e que desde a tua meninice tu conheces as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, que é pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: olha, Timóteo, permanece naquilo que fosse instruído, ensinado, orientado, que desde a tua meninice tu conheces as sagradas Escrituras, a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus para o mundo. E Paulo diz: tu conheces as sagradas Escrituras que podem te fazer sábio para a salvação, que é pela fé em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos dá sabedoria para o caminho da salvação, que mostra o alvo, que é Jesus. E Paulo dá esse conselho. Olha a importância da palavra de Deus para nossas vidas. Ela nos dá sabedoria para encontrar a verdadeira salvação, que vai livrar nossas almas da sentença da condenação eterna
porque somos merecedores dela, já estamos condenados. Mas Jesus veio para nos salvar, e a palavra nos revela isso, que nele somos salvos. E muitos vão ouvir, mas não vão crer. Vão continuar dentro dos seus conceitos, dentro das suas crendices, dentro dos seus caminhos, dentro da filosofia, dentro do religiosismo, e vão ignorar a palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm a palavra, mas estão sendo dirigidos contrário dela. É como se a pessoa tivesse um mapa na mão e o mapa mandasse ele ir para a direita. Aí a religião vem e ensina ele a ir pela esquerda. É isso que está acontecendo. As pessoas têm a Bíblia, mas estão seguindo a religião, que ensina as pessoas no caminho contrário o que a Bíblia ensina. A Bíblia anda aí para o norte, as pessoas estão indo para o sul. As pessoas têm a Bíblia, mas não param para refletir nela e aprender o que ela nos ensina. Preferem acreditar e serem guiados e entregarem a sua vida para serem conduzidos pelos líderes religiosos. Com suas filosofias bonitas e seus sermões e suas palavras persuasivas, têm enganado os simples que estão caminhando para a perdição. Mas os prudentes permanecem na palavra, analisa a palavra e coloca a sua vida na direção da palavra. E aqueles que desprezam a palavra para viver a mentira vão ser julgados e condenados por esse motivo, porque não creram na palavra para se salvarem. É o que o apóstolo Paulo diz, escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 10, o 11 e o 12. Olha o que o apóstolo Paulo ensina, mostrando o final da consequência daqueles que seguem a mentira e desprezam a verdade. Versículo 10, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na mentira e na iniquidade. A palavra está nos revelando, isso é muito importante, isso é muito sério. Eu convido a sua atenção para isso. Por isso que eu trouxe essa reflexão, essa instrução para você nesse momento, a importância da palavra de Deus para nossas vidas. A palavra de Deus está nos mostrando que as pessoas que não vivem nela preferem viver na mentira, porque o que é a mentira? Tudo aquilo que a palavra não ensina. Tudo aquilo que está contrário à palavra. A verdade absoluta é o que a palavra nos revela. A mentira é tudo aquilo que a palavra não mostra. A palavra mostra que Jesus é o único mediador. Quando uma pessoa está buscando outro mediador, a não ser Jesus, ou então diz que crê em Jesus e busca outros, estão na mentira, porque só existe um. A palavra nos ensina assim. A palavra diz que o único meio de salvação é por Cristo. Quando as pessoas estão buscando salvação pelos seus méritos, pelos caminhos que a religião ensina, estão na mentira. E até combate contra a verdade, amando e vivendo e defendendo a mentira e pregando a mentira. Então quero dizer a você que a palavra está dizendo que essas pessoas vão ser julgadas e condenadas porque tiveram prazer na mentira, desprezaram a verdade que poderiam lhe salvar, que poderiam se salvar. Não aceitaram o amor da verdade para se salvarem, mas tiveram prazer na mentira e na iniquidade. Portanto, olha a importância da palavra de Deus para nossas vidas e que nesse momento eu deixo para você essa reflexão. Lembre-se disso. Existe uma eternidade que brevemente você vai estar nela. Pode ser agora, pode ser mais tarde, pode ser daqui a uma hora, daqui a um dia, uma semana, um ano, 10 anos, 20 ou 30 anos. Mas você vai chegar na eternidade. E a palavra de Deus diz que bem-aventurados são os que morrem no Senhor Jesus Cristo, porque esses vão ter a eternidade com descanso. Apocalipse 14, 13. Então, reflita nessa importância da palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus corrige você nos seus passos, nas suas direções, corrige seu entendimento, corrige seu pensamento, corrige a sua forma de ver, de crer, e que você se deixe ser conduzido pela palavra de Deus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe o evangelista Wellington Ramos, levando sempre a instrução da palavra de Deus, a orientação. Que Deus continue dando a vocês a oportunidade de ouvir a palavra, de crer e se converter
enquanto a porta está aberta. Visita o meu canal lá no YouTube, visita a minha página aqui no Face, e que você seja abençoado com as instruções do evangelista Wellington Ramos, que está sempre levando, semanalmente, diariamente, vídeos de instruções para você ser abençoado com o ensino da palavra de Deus. Que Deus continue vos abençoando.